Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão aqui do TEOT 2022, essa um pouquinho mais chata, assuntos um pouco mais chatos de lembrar, não tem nenhum grande segredo aqui que vai te fazer gravar tudo miraculosamente bem, mas vamos discutir um pouquinho sobre essa questão, tá? Associação dos achados clínicos de implantação capilar baixa, pescoço curto e limitação do arco de movimento ocorre em neurofibromatose, síndrome de Larsen, displasia cervical familiar ou então síndrome de Klippel-Feil. E aí, pessoal, o que vocês lembram disso daqui? Eu vou abordar um pouquinho cada uma para a gente poder saber o que lembrar de mais importante e aí a gente conseguir resolver essa questão. Então, a primeira coisa, neurofibromatose é uma questão que eventualmente vai cair para vocês em algum contexto aqui. Então, o que é a neurofibromatose? Ela é uma doença caracterizada pela presença de amartomas hereditários da crista neural. Ela é dividida basicamente em dois tipos. O tipo mais importante que a gente precisa lembrar, precisa guardar, que é o que tem alterações ortopédicas, é o tipo 1. O que caracteriza ela? Autossômica dominante. Tem chivanoma, tem mancha café com leite e as alterações ortopédicas, principalmente a escoliose. O segundo tipo, o NF2, é um tipo um pouco menos relevante para a nossa prática clínica, mas também pode cair. Ela também é dominante, ela é mais rara do que a do tipo 1, ela tem neuroma bilateral do oitavo par craniano, ou seja, também o paciente pode ser surdo, pode ter alguma alteração auditiva, e não tem caracteristicamente alteração ortopédica. Então, isso daqui pode acabar sendo cobrado justamente por não ter alteração ortopédica. O que a gente precisa lembrar de alteração, de lesão associada aqui na neurofibromatose? Sarcoma de tecido mole, principalmente no tipo 1, a macrodactilia, que é a alteração, mais comumente a macrodactilia está associada à neurofibromatose, e a pseudoartrose congênita da tíbia. E aí que começa a complicação da neurofibromatose. Vocês começam a ver como que ela pode, como que é um assunto que pode ser cobrado em diversas áreas da ortopedia. Então, às vezes, você pode estar sendo cobrado ali uma questão de arqueamento congênito da tíbia, e uma das causas é a pseudoartrose congênita e a alteração mais comum, essa aqui no tipo 2, que é causada pela neurofibromatose, e geralmente é um arqueamento anterior. Mas isso daqui é cena para próximos capítulos. Próxima alteração, próxima síndrome é a síndrome de Larsen, que também não é muito comum, mas na prova vocês sabem como é que é. Vem. Geralmente, essa síndrome de Larsen, o paciente ele pode ter quadro de artrogripose, que lembre-se, não é uma doença, a artrogripose, na verdade, é um quadro sindrômico, tá? E esse paciente vai ter luxações, alterações do polegar, ele pode ter um polegar mais achatado, mais aumentado, e a ponte nasal mais achatada. Depois, alterações na coluna vertebral desse paciente, ele pode ter espinha bífida, então mau fechamento aqui desse tubo neural, hipoplasia vertebral e cifose cervical. Às vezes é cobrado isso aqui, essa tríade cobrada, você tem que lembrar de síndrome de Larsen. Seguindo aqui no raciocínio, displasia cervical familiar. Pessoal, quando eu for fazer essa questão, vocês vão ver ali como que é mais ou menos a ideia do cara que está fazendo a prova aqui. Displasia cervical é um dos tópicos do capítulo de coluna cervical na criança. Então, assim, é um assunto que não é tão corriqueiro, você não vai ver isso aqui na sua prática, não é uma coisa que tem um macete, é uma coisa que acabou caindo aí no jogo, no meio dessa salada mista aqui, para você poder excluir e resolver a questão. Então, isso aqui não é o foco, mas para trazer para vocês coisas assim que são mais relevantes, na displasia cervical familiar, você vai ter a displasia da primeira vértebra cervical, ela é rara, mais rara até do que as outras alterações, e ela é autossômica dominante. Então, isso é o que tem aqui para a gente poder se lembrar, combinado? Seguindo na nossa avaliação da nossa questão, o que a gente tinha? Klippel-Feil, a última, que acredito eu esteja ali encabeçando os assuntos mais importantes dessa área para você poder lembrar. Neurofibromatose e Klippel-Feil. Isso daqui cai com uma certa frequência. E o que é essa síndrome de Klippel-Feil? Pelo que ela é caracterizada? Pela fusão cervical congênita, ela é autossômica dominante também, então você viu que todas aqui são autossômicas dominantes, e geralmente essa fusão acontece no nível C2, C3. Ela pode se propagar, ou enfim, pode acometer mais níveis, mas caracteristicamente você vai ver esse nível C2, C3 sendo afetado. Existe, na verdade, uma falha da segmentação na terceira à oitava semana, então aqui pode ser mais um ponto onde ele pode tirar uma questão para você. Por quê? O que mais está sendo formado aqui na terceira à oitava semana?
sistema cardiorrespiratório, sistema genito-urinário e o sistema auditivo. Então pode ser que esse paciente ele tenha alguma alteração desses outros sistemas e isso decorre dessa falha na 3ª ou 8ª semana. Então, lembrar disso aqui porque, como eu falei, pode ser mais uma questão. O que a gente tem de característica clássica? Olha aqui, imagem do livro, pessoal. Mobilidade cervical reduzida, baixa implantação capilar e o pescoço curto. Era exatamente o que a questão estava cobrando de você. Se você lembra dessa imagem, você ia acertar essa questão de cara. Seguindo aqui, o que tem de coisas, informações mais relevantes que a gente pode trazer para vocês? Os tipos. Tá? O tipo 1 é o tipo que tem uma fusão total da coluna cervical, não é o tipo mais comum, mas vocês podem encontrar, e aí é aquela imagem que eu tinha colocado no slide anterior, você tem uma fusão extensa de toda a coluna. No tipo 2, você vai ter fusão de uma ou mais vértebras, tá? Ou mais de pares de vértebras, e no tipo 3, fusão da coluna cervical, mais da torácica baixa, ou então lombar. E o que a gente tem de lesão associada para a gente lembrar, né, a porcentagem, enfim, coisas para a gente também não esquecer que podem ser cobradas, são a escoliose, como eu tinha comentado no início, que é a alteração que pode ser mais frequente nesses pacientes, as alterações renais, a surdez, lembra lá, 8ª semana, 8º par, e Sprengel, tá? Pode ser que esse paciente também tenha o Sprengel, isso também dá um pouco mais de impressão no pescoço curto, e isso aqui são coisas que você precisa guardar com carinho para a prova, para lembrar, porque você pode ser cobrado em algum desses pontos aqui. Então, seguindo, respondendo aqui a nossa questão, a alternativa que correspondia à tríade que você precisa gravar, que é pescoço curto, baixa implantação capilar e baixa mobilidade, é síndrome de Klippel-Feil. Combinado? Bom estudo, pessoal!